Obrigado, Cláudio. Então, eu vou passar a palavra ao nosso primeiro palestrante, o professor Dr. Cássio Luiz Casagrande, como já dito, é procurador do Ministério Público do Trabalho, doutor em Ciência Política, professor de Direito Constitucional da graduação e do mestrado da Universidade Federal Fluminense. Professor Casagrande, seja bem-vindo à Emerge. Muito obrigado, bom dia a todos. Quero inicialmente agradecer aos nossos anfitriões, a desembargadora Cristina Tereza Gaulia, ao desembargador Cláudio Brandão, ao juiz Luiz Eduardo de Castro Neves, que nos recebem aqui na Emerge. Eu já dei aulas aqui na Emerge, é uma satisfação muito grande poder retornar a essa casa. Tive que fazer uma opção em certo momento, quando ingressei na UF, né, não pude mais permanecer aqui. E, por isso, venho com muita felicidade reencontrar esse ambiente tão importante, ambiente acadêmico tão importante aqui do Rio de Janeiro. Quero cumprimentar também os demais membros da mesa, o Dr. Luiz Cláudio Martins de Araújo e também o procurador Rodrigo Borges Valadão. Uma satisfação dividir esse trabalho com vocês. A desembargadora Tereza Gaulia foi muito feliz ao lembrar as origens históricas do constitucionalismo, especialmente quando mencionou a Revolução Americana e a Revolução Francesa, sem descurar também da importância da Revolução Inglesa. Mas porque o meu propósito é uma reflexão, produzir com vocês uma reflexão sobre como nós situamos a nossa tradição constitucional, não é? Porque sempre falamos da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, mas há também uma tradição constitucional brasileira. O professor Luiz Huberto Barroso sempre fala sobre a Constituição de 88, dizendo que ela representa o começo da história. Eu não gosto muito dessa observação dele, sou um pouco crítico, porque a nossa história constitucional não começa em 88. Né? Talvez a nossa nova república começou, a nossa democracia de 88 começou, mas nós temos uma tradição constitucional que remonta à Inconfidência Mineira, não é? Onde já se debatia que tipo de sociedade política nós seríamos. É bom lembrar que quando as forças coloniais de Portugal promoveram a chamada devassa, não é? Ou seja, prenderam os inconfidentes e arrestaram as suas bibliotecas, lá encontraram a Constituição dos Estados Unidos, que estava sendo debatida, vejam, pela elite de Minas Gerais em 1789. Então já se debatia ideias constitucionais no Brasil no século XVIII, não é? E o século XVIII é esse que testemunhou as grandes revoluções liberais, a Revolução Americana e a Revolução Francesa, que foram as revoluções que geraram as modernas constituições. Sabemos que essa ideia de Constituição já estava presente mesmo lá na Inglaterra de 1215, como a desembargadora muito bem lembrou, mas a ideia moderna que nós temos de Constituição não é um documento jurídico escrito com normas jurídicas, assegurando direitos e limitando o poder do Estado. Essa ideia ela se consolida nas grandes revoluções liberais do século XVIII, a Revolução Americana e a Revolução Francesa. E claro que tudo isso já estava repercutindo aqui no Brasil. O Brasil era um país muito fechado. Sabemos que desde a expulsão dos holandeses, Portugal transformou o nosso território em um espaço totalmente fechado aos estrangeiros. Era muito difícil a circulação de livros, de ideias, mas mesmo assim, não é? De forma um tanto subversiva, as ideias circulavam. E já se debatia aqui a Revolução Americana no século XVIII. A mesma forma, a Revolução Francesa. Aqui no Rio de Janeiro, o governo português também cerceou as atividades de uma sociedade literária em 1800 e alguma coisa. O Dr. Castro Neves aqui, pelo visto, é especialista no período. E aprendeu discursos da Revolução Francesa, vejam só, que estavam circulando no Rio de Janeiro,
em 1800, 1800 e alguma coisa. Discursos sediciosos. Exatamente, discursos revolucionários, né, liberais, né, porque na época liberalismo significaria algo como comunismo hoje, né, ou seja, que era a ideia de limitação do poder absoluto. E, evidentemente, essa tradição constitucional que nós vamos construir, ela foi influenciada por outras grandes tradições constitucionais. E eu diria até que a grande característica do constitucionalismo brasileiro é o fato de ser um constitucionalismo híbrido, que sofreu tanto a influência da Revolução Francesa, do constitucionalismo continental, como também da Revolução Americana, especialmente, é claro, no período republicano, com a Constituição de 1891. E eu diria até, doutora Gaulia, que muitas das contradições do nosso constitucionalismo hoje, de alguns impasses institucionais que dizem respeito à forma de atuar, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, decorrem do fato de que nós trouxemos uma jurisdição constitucional americana sob uma base de civil law, né? Sob uma base em que o judiciário foi conformado a não invadir determinadas áreas que seriam do legislativo ou do executivo, e isso evidentemente gera tensões, né? Então, não temos como entender o que seria uma crise da nossa jurisdição constitucional ou do próprio Supremo Tribunal Federal sem compreender que estamos lutando para conciliar duas tradições, americana e francesa, que em alguns sentidos são antagônicas, não é? Tanto a Revolução Americana quanto a Revolução Francesa tinham o ideal da representação, né? Nos Estados Unidos, no taxation without representation, ou seja, não é possível cobrar impostos sem que aqueles que suportam a carga tributária sejam representados no parlamento inglês, que foi o grande motivo que deu início com a revolta do chá de Boston, que tratava de uma questão tributária nos Estados Unidos, como também na Revolução Francesa, os burgueses, né, a classe produtora que gerava a riqueza, tinha uma carga tributária altíssima, enquanto o clero nobreza não pagava impostos, né? Então vejam que a questão tributária ela estava presente tanto na França como nos Estados Unidos. E, aliás, estava presente até na Inconfidência Mineira, que era um protesto contra o excesso, né, a derrama de impostos sobre o setor mais rico do país, que eram as Minas Gerais. Então, mas o fato é que essas revoluções, a Revolução Francesa e a Revolução Americana, geraram modelos constitucionais que são bastante distintos pelas peculiaridades históricas de cada uma dessas revoluções, não é? O constitucionalismo que saiu da Revolução Francesa é muito diferente do constitucionalismo que saiu da Revolução Americana. Os americanos estavam preocupados, essencialmente, com a necessidade de criar um governo central, uma vez que eram 13 colônias separadas, governo central esse que equilibrasse a vida econômica nessas colônias, mas preservasse algum grau de autonomia para elas, né? Daí a invenção do federalismo, né? Então, o federalismo, que é uma espinha central do nosso próprio constitucionalismo, ele vem da Revolução Americana. Além disso, como também havia um certo temor, né, de que esse novo governo central, esse novo governo federal, que vejam, nesse momento não existia em lugar algum do mundo, salvo uma experiência da Suíça que não era exatamente a de um governo central. Havia um temor entre os líderes que fizeram a Revolução Francesa, sobretudo os chamados antifederalistas, de que esse novo governo central americano ele pudesse substituir a colônia, a metrópole inglesa, né? Ou seja, um poder central que viesse a criar novos impostos e, mais uma vez, oprimir as colônias, agora estados independentes. Então, em razão disso, é que se pretendeu criar alguns freios sobre o Executivo Federal, o Legislativo Federal e o Judiciário Federal, criando o famoso sistema de checks and balances, né? De freios e contrapesos, que, vejam, é um elemento essencial do constitucionalismo americano e não do constitucionalismo francês, porque na França a Revolução foi feita por uma Assembleia, não é? Por um parlamento, e lhes pareceu natural que esse parlamento, depois transformado em legislativo, tivesse uma certa superioridade sobre os demais poderes. Daí a ideia de supremacia legislativa, que é inerente à Revolução Francesa, e uma preocupação em preservar essas funções legislativas contra ataques dos outros poderes. Daí porque o constitucionalismo francês ele se caracteriza essencialmente pela ideia de uma separação mais estrita de poderes e por uma delimitação do judiciário e do executivo em relação ao legislativo, né? Já nos Estados Unidos,
não havia esse temor, porque no sistema de checks and balances, de alguma forma, o judiciário, que era visto como o menos perigoso dos ramos, né, the least dangerous branch, ele foi situado como um poder... Era, né? Ele foi situado como um poder moderador, vamos dizer assim, no sentido de que ele teria a última palavra em eventuais conflitos entre executivo e legislativo, porque, afinal, né, nos dizeres do Alexander Hamilton, no Federalista 78, o judiciário não teria nem a espada, nem a bolsa, né? Não teria a força militar, não controlaria a polícia e também não teria um orçamento, porque dependeria do Congresso. Mas o fato é que isso foi a intenção original, né? Sabemos que, como já observou a doutora Gáulia, o judiciário se agigantou no modelo americano, né? Especialmente em razão da jurisdição constitucional, que nem estava prevista, né? Exatamente como ela se desenvolveu no texto da Constituição. Ela foi uma criação jurisprudencial, como ocorre na Common Law, e o fato é de que houve um agigantamento do papel do Poder Judiciário com o Judicial Review, controle de constitucionalidade, que torna o judiciário no sistema americano uma figura política de grande importância, não é? O que, vejam, não acontecia no modelo francês. Não, o modelo francês era um modelo de supremacia legislativa. Bom, mas como é que o Brasil fica, não é, nessa divisão de duas grandes tradições constitucionais? O Brasil, é preciso lembrar, ele tem um processo histórico constitucional que é único na América Latina, não é? Em razão, e aqui o Dr. Castro Neves certamente é um especialista nesse assunto, não é? Em razão do fato de que no Brasil aconteceu um fato histórico sem precedentes em toda a história mundial, que foi a transmigração da coroa portuguesa para a colônia, não é? Ou seja, a metrópole, a colônia virou metrópole e a metrópole virou colônia. Não é? E claro que com isso nós recebemos uma tradição monárquica na hora de formação do nosso constitucionalismo. E eu sempre digo aos meus alunos, até queria saudar aqui alguns alunos da UF que estou vendo aqui, sempre digo que a geração que viveu a formação constitucional do Brasil, ela tinha memória da Revolução Francesa. Não é? Dom João VI, Dom Pedro I, quando eles pensavam na Revolução Francesa, eles sentiam frio na espinha, não é? Porque o rei mais poderoso da mais poderosa nação da Europa havia sido guilhotinado há 30 anos atrás, não é? E quando se começa a discutir o processo, não vou entrar aqui nos detalhes históricos, mas enfim, quando nós temos a nossa independência, né, que foi resultado da presença de Napoleão em Portugal e da necessidade de transmigração da família real, que tipo de transição política nós temos? Nós temos uma transição política que ela é diferente de toda a América Latina, porque a Casa Real Bragantina permanece como fiadora do nosso processo de independência. E o modelo de constituição que vai se adotar nessa primeira hora do nosso constitucionalismo é o constitucionalismo, vejam, não da Revolução Francesa propriamente, mas da Restauração Francesa de 1815, 1816, quando a família real francesa retoma o poder. Mas aí, claro, não é? As conquistas da Revolução, e sobretudo pelo fato de que Napoleão Bonaparte as implementou a ferro e fogo, essas conquistas da Revolução Francesa eram irreversíveis. Ninguém mais admitiria, não é, o retorno a um absolutismo monárquico na França em 1816. Então, Luís XVIII assume, mas com poderes limitados, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, incorporada, inclusive, à própria Constituição da Restauração Francesa. E vejam, não é o que vai acontecer na América Espanhola, não é? Porque Fernando VII, que foi derrubado do poder e preso em Paris por Napoleão, deixou a Espanha acéfala, né? Houve lá também a Revolução de Cádiz, enfim, não vem ao caso, mas isso oportunizou uma ruptura, né, do domínio colonial com os vice-reinados da América Espanhola, que proclamaram independência, né, aproveitando esse vácuo de poder na Espanha, e vejam, adotaram constituições republicanas, algumas com modelo federativo, e inspiradas no modelo inglês, no modelo americano, alguns até com um controle de constitucionalidade já lá no início do século XIX. Enquanto que o Brasil, não é, ele adota uma Constituição que é uma Constituição monárquica,
com supremacia do legislativo, em tese, né, se fosse pensar no modelo da restauração, mas que não é supremacia do legislativo, porque aqui se cria o poder moderador, não é, inspirado nas ideias de Benjamin Constant, que não haviam emplacado nem lá na França, mas aqui prosperaram. E aqui vai se criar um constitucionalismo, chama atenção, em que a supremacia não é nem do judiciário, não é nem do legislativo, mas é do poder executivo. Né? E vejam, essa Constituição Imperial que esteve no Brasil por 64 anos, ela deixou marcas profundas no nosso constitucionalismo que muitos dos nossos constitucionalistas ignoram. Não é? Nós temos um presidencialismo que, não por coincidência, muitos cientistas políticos denominam de presidencialismo imperial. Não é? Porque o presidente no Brasil ele tem mais poderes do que o presidente dos Estados Unidos, do ponto de vista das iniciativas, das prerrogativas institucionais. Então, nós temos um poder executivo que ele é hipertrofiado. Por quê? Não é? Quando houve a transição para o modelo republicano, em 1891, a figura central continuou sendo o presidente da República. Né? E isso também se deu, vejam, na América Espanhola, mas por via do caudilismo, né? Onde os chefes de governo eram de origem militar, também proprietários de grandes latifúndios, e se afirmaram pela força, impondo-se sobre os seus demais rivais. Então, aqui na América Latina se afirma um constitucionalismo, seja na América Espanhola ou aqui no Brasil, em que a figura do executivo é muito forte e ela está presente, isso até, inclusive, na Constituição de 88. Não é? Basta lembrar o seguinte, em toda a América Latina, quando o presidente toma posse, ele recebe uma faixa presidencial. Não é? Isso não acontece nos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos não usa faixa presidencial, porque faixa presidencial é de origem monárquica. Né? São os monarcas da Europa que usam faixas simbolizando o seu poder. A rainha da Inglaterra usa uma faixa simbolizando o seu poder. Aqui na América Latina, os presidentes vivem nos palácios. Não é? O Palácio de la Moneda, o Palácio do Planalto, o Palácio de Miraflores, enquanto que nos Estados Unidos é uma residência civil, né? Eles até chamam the mansion, né? A mansão, não é um palácio. Então vejam que esses traços monárquicos de concentração na figura do executivo, eles são muito fortes e geram tensões constitucionais. Não é? Que, aliás, se um presidente quer exercer ir um pouco além, como estamos vendo aqui em alguns aspectos, legislar por decreto, por medida provisória, ele tem muitos poderes, não é, para se confrontar com esse mecanismo de checks and balances. Então, é preciso voltar à história para entender, não é, essas concepções que nos afetam muito fortemente. E, voltando agora, né, ou projetando-se agora para o presente, eu tento entender algumas dessas tensões que nós estamos vendo a partir dessa perspectiva histórica. Muito se fala hoje que nós vivemos uma crise constitucional. Né? Supremo Tribunal Federal, como lembrou o Dr. Cláudio Brandão, muitas vezes até de forma injusta, não é, criticado no sentido de que ele deveria haveria, veja, não é um sintoma, tem que ter um processo de impeachment contra o ministro A, o ministro B, o ministro C, alguns até mais radicais e absurdamente pregando o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Eu não sei se isso é um sintoma de uma crise, não é? Porque desde que eu recordo acompanhar a vida política do Brasil em 88, nós sempre estamos em crise. Mas me preocupa, de fato, essas manifestações, porque, claro, isso não é a saída. Não é assim que nós vamos resolver os nossos impasses constitucionais. Mas elas mostram um sintoma, a meu ver, perceptível por todos, de que há um excesso de poder na cúpula do Judiciário no Supremo Tribunal Federal. Quando veio a República, é bom lembrar, não havia, a experiência do Império, uma jurisdição constitucional. Nós não tínhamos uma corte constitucional, e, aliás, vejam, nenhum lugar da Europa tinha corte constitucional no final do século XIX e início do século XX. A corte constitucional, ela era uma experiência exclusivamente americana, e que estava dando muito certo, embora também, hoje, com muitas críticas. Não vamos esquecer que foi a corte constitucional nos Estados Unidos que legitimou o sistema de segregação racial, o famoso precedente Plessy versus Ferguson, né? Para não voltar lá ao caso Sanford, que precipitou a própria Guerra Civil. Né? Então, a Suprema Corte tinha lá os seus problemas nos Estados Unidos, e sempre teve.
Mas o fato é que o Brasil, não é, dentro da tradição da civil law, ele traz a figura de uma corte constitucional inspirada na Constituição dos Estados Unidos, pela, sobretudo, influência que Rui Barbosa teve nesse processo constituinte. Ele era um grande americanista, um grande entusiasta do direito norte-americano. E ele traz aqui quase que uma cópia da Constituição dos Estados Unidos, né? Eu recomendo aos alunos que leiam a Constituição de 1891, no seu texto original, e vão perceber que ela é muito parecida com a Constituição dos Estados Unidos, né? Ela é muito parecida. E o Supremo Tribunal Federal começa, então, a exercer a jurisdição constitucional, mas, vejam, ainda de uma forma muito tímida, porque, não é, dentro daquela tradição francesa em que nossos juízes são criados, o juiz sempre foi a boca inanimada da lei, né, para usar a expressão célebre do Montesquieu. Então, a nossa jurisdição constitucional, ela, né, sempre foi, digamos, muito moderada, sempre esteve muito distante de um ativismo judicial nos seus primórdios, dando, inclusive, a origem a uma expressão do constitucionalista, ex-ministro do Supremo também, Aliomar Baleiro, né, que falava sobre a debilidade do judiciarismo no Brasil. Mas o fato é que, especialmente com a Constituição de 88, isso vai mudar radicalmente, não é? De um judiciário que era muito débil aqui no sentido político, evidentemente, no sentido de autocontenção, no sentido de não ultrapassar certos limites em relação ao executivo e legislativo, nós temos uma virada radical, não é? E não tenho medo em dizer que temos hoje um judiciário que é um dos mais poderosos no mundo, não é? Que tem recursos no sentido de ações diretas de constitucionalidade, de ações de controle de constitucionalidade, que poucas cortes constitucionais têm no mundo. E, vejam, poderes pessoais dos ministros do Supremo Tribunal Federal, de exercício monocrático da jurisdição, que poucas cortes constitucionais têm no mundo. Então, nós saímos, vejam, de uma situação de debilidade do judiciarismo tradicional na República para uma exacerbação de poder, não é? E não há dúvida que é essa situação que tem provocado muita tensão, não é? Doutora Cristina, se não me pararem, eu falo até meio-dia. Então, os meus alunos aqui sabem, né? Então, por favor, podem me dar o cartão amarelo, vermelho e me botar para fora do campo, se não respeitar. Mas então eu dizia, né? Por que isso aconteceu? Na verdade, há um fenômeno que muitos juristas mencionam, o próprio professor Barroso, que é conhecido de todos, chamado americanização do direito, né? Ou seja, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos vão exercer uma influência jurídica muito grande em todo o mundo, né? Isso é muito compreensível, porque o grande vencedor da Segunda Guerra foram os Estados Unidos, né? Ao ponto de, por exemplo, eles chegarem no Japão com uma Constituição redigida e dizer, olha, Japão, a Constituição de vocês aqui é essa, não é? E na Alemanha aconteceu algo muito semelhante, né? Não foi assim tão expresso, né, como aconteceu no caso do Japão. Temos aqui um especialista no direito alemão, não é? Mas os Estados Unidos recomendaram fortemente que a Alemanha deveria adotar uma jurisdição constitucional, um controle de constitucionalidade, para evitar, não é, a ascensão de figuras como Hitler através do parlamento, que foi o que aconteceu, né? O Hitler foi eleito porque conseguiu formar uma maioria no legislativo. Então, a própria adoção, vejam, do controle de constitucionalidade na Alemanha, ela se dá por influência dos Estados Unidos. E dali, evidentemente, a Itália, que foi outro estado que sofreu com o autoritarismo fascista, adota sua Corte Constitucional, se não me engano, em 48, né? 48, 49. E vai acontecer um fenômeno bastante curioso na Europa, porque todos os estados que saem de um autoritarismo encontram solução no controle de constitucionalidade, na jurisdição constitucional, né? Depois, nos anos 70 também, com o fim do salazarismo em Portugal, com o fim do franquismo na Espanha, também vai se adotar cortes constitucionais como uma solução pós-autoritária, não é? E aí, essa experiência de controle de constitucionalidade vai se espalhar pelo mundo, inclusive pela América Latina, porque também, né, vamos ter o nosso surto de autoritarismo nos anos 70 e 80, e a solução mágica, né, vamos dar poder para os juízes, para que os juízes limitem as loucuras dos generais, dos
políticos populistas, e essa foi uma solução encontrada, que vejam, foi uma solução eficiente, né? Porque bem ou mal, a sombra do autoritarismo não voltou. Quer dizer, a sombra talvez tenha voltado, né? Mas o autoritarismo em si não voltou nem na Europa, né? Embora hoje lá também existem sombras, né? Mas não voltou, né? O fato é que não voltou, né? Não voltou, espero que não volte. Mas funcionou. Só que existe o outro lado da moeda, não é? Que é vamos dizer, desbalanceamento naquele sistema de checks and balances a que nós estávamos acostumados, onde o parlamento tem muito poder, não é? Onde o executivo tem muito poder. E hoje, devido a esse papel de fiador da República que o Supremo Tribunal Federal assumiu, nós temos que nos perguntar também se o próprio exercício da jurisdição constitucional, na forma como está ocorrendo, não é em si uma ameaça, não é, ao equilíbrio do sistema e ao próprio autoritarismo, porque o autoritarismo também pode vir do poder judiciário, não é? E talvez seja uma forma de autoritarismo muito preocupante. E eu tenho feito algumas reflexões, tenho estudado muito a história da Suprema Corte dos Estados Unidos, porque um fenômeno me choca, que é o seguinte: os juízes, os ministros do Supremo Tribunal Federal do Brasil, eles têm hoje muito mais poder do que os membros da Suprema Corte dos Estados Unidos, que é a Corte Constitucional mais poderosa do mundo, não é? E o que eu me pergunto é, ora, se nós importamos a jurisdição constitucional dos Estados Unidos, se nós trouxemos a ideia de Supremo Tribunal da Federação Americana, por que é que nós demos tanto poder aos juízes? Isso se explica, em parte, ao fato de que nós trouxemos essa instituição, mas mantivemos, pela própria base de civil law, alguns aspectos funcionais do poder judiciário, né? Em que, por exemplo, os juízes dão decisões monocráticas, o que não é típico da common law em se tratando de corte colegiada. Ou seja, nós criamos um modelo híbrido, inclusive, veja, no próprio controle de constitucionalidade, em que trouxemos as ações diretas, que é uma invenção de Kelsen para o modelo austríaco, e que depois foi replicada também em outros lugares, na Alemanha, inclusive, né? Mas vejam, trouxemos uma noção bastante ampliada de ações diretas, não é? A DPF hoje parece que é uma forma de consultar o Supremo Tribunal Federal sobre se determinada política pode ou não ser estabelecida. Então, me parece que houve um certo exagero, né? Não só nessa ampliação de poderes do Supremo Tribunal Federal, mas como também um exagero na forma como o Supremo Tribunal Federal está exercendo essa jurisdição pela falta de limites institucionais à sua atuação, não é? Então eu gostaria de salientar algumas coisas que têm me preocupado aqui com relação a esse comportamento e que me parecem que precisam ser repensadas, não é? Por exemplo, a figura do presidente do Supremo Tribunal Federal. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ele tem um poder político muito grande, não é? Porque é ele que estabelece a agenda de julgamentos do Supremo Tribunal Federal. E conforme essa agenda é fixada, ela tem repercussões políticas. Basta ver o noticiário de ontem, né? Eu acabei no rádio, vindo para cá, né? Eles iam votar hoje a questão de eventualmente modular a decisão sobre as delações premiadas, etc. Mas o presidente achou que talvez não seja o momento adequado. E, quer dizer, isso é uma coisa que não existe nos Estados Unidos. O presidente da Suprema Corte, dos Estados Unidos, ele não tem poder de agenda. Ele não tem poder de agenda porque os processos são julgados simplesmente pela ordem de entrada. Na Suprema Corte dos Estados Unidos, a ação ela é julgada em no máximo 2 anos. Eu sei que é diferente, que eles têm menos processos, que não há controle direto, mas nem por isso precisa deixar de ser questionado, não é? O poder de agenda é um poder muito grande. E vejam, quem elege o presidente do Supremo Tribunal Federal? Nos Estados Unidos, de alguma forma, há um controle de checks and balances, porque o presidente é indicado pelo presidente, não é? Então, o próprio presidente, vejam, ainda que ele já seja um ministro da corte e seja alçado ao cargo de presidente, ele tem que passar por uma nova sabatina, o que não é comum acontecer, porque, em geral, exatamente por isso, os presidentes preferem indicar alguém de fora. Mas há um controle, não é? Há um controle do sistema de checks and balances. Aqui, o nosso sistema de presidência do Supremo, me parece, que segue a tradição da civil law,
ele é muito ruim, porque por tradição é o mais antigo, e fica 2 anos. Bom, primeiro que antiguidade não é sinônimo de liderança, não é? Pode ser um juiz muito antigo e que seja incapaz de liderar o tribunal, e que não tenha traquejo político para liderar o tribunal. E segundo, 2 anos é um período muito curto, não é? Para o presidente estabelecer uma política do tribunal, política aqui com P maiúsculo, né? No sentido que direção vai dar ao tribunal, enfim. Então, é um sistema que é ruim, não é? Não que estou querendo dizer com isso também que o sistema americano é perfeito, porque lá há críticas, não é? Ao fato de que o presidente pode indicar, o presidente da República, chefe do executivo, pode indicar um presidente da Suprema Corte que pode permanecer por 30 anos como presidente da Suprema Corte, não é? Já não representando mais as forças políticas contemporâneas. Lá também há problemas, e os americanos mesmos são os primeiros a criticar, não é? A questão da vitaliciedade, certo? Mas eu acho que o direito comparado ele é importante por isso, para ver, né, os pontos fracos, os pontos fortes, o que funciona lá, o que funciona aqui. De toda forma, eu acho que o nosso sistema de presidência do Supremo Tribunal Federal é um sistema ruim. É um sistema ruim. Ele precisa ser modificado. Outro aspecto, né, que eu já mencionei aqui é o poder monocrático do presidente. Cartão verde. Esse aqui não existe no futebol, não acontece nada, né? Você não é suspenso, não leva 2, não acontece nada. Tá? Aqui a gente corta. Só o amarelo. Amarelo eu vou começar a me preocupar. Ela vai instituir o VAR aqui agora. Ah, é o VAR. Ontem foi polêmico o VAR. Bom, então, o outro aspecto que eu gostaria de mencionar, já mencionei, que é o poder do relator de um processo. Né? O poder do relator, porque o relator, de alguma forma, veja, ele também tem o poder de agenda. Né? Apesar de todas as exigências de que ele deve devolver o processo em não sei quantos dias, etc., o fato é que isso não está sendo cumprido. Né? E o relator, ele tem um poder muito grande, né, pelo próprio fato de que ele vai fazer o voto. Nos Estados Unidos, na Suprema Corte, não existe relator. Não existe relator. Todos os juízes recebem o processo e eles se reúnem na chamada conference, que é uma sessão secreta, onde eles vão deliberar o processo. Nenhum juiz vai exercer influência. Né? Apenas o presidente da Suprema Corte vai designar, uma vez estabelecida uma maioria, quem vai redigir o voto em nome da Corte, em nome da maioria, na verdade. Né? Então, é um poder que é diluído, vejam, né? O poder pessoal do magistrado na Corte Constitucional, ele acaba sendo diluído. Aqui ele é exacerbado. E mais, que me parece mais grave, é as decisões monocráticas. Não é? Decisões monocráticas e em ações diretas. Então veja o que acontece no nosso país. Uma lei é votada pelo Congresso, não é? Com seus 500 e tantos deputados, os seus 80 e tantos senadores, e um único juiz, com uma canetada, não é? Suspende os efeitos de uma lei votada. Eu sei que a lei pode ser inconstitucional, que ela pode ter 1000 defeitos, mas eu estou questionando o procedimento. Não é? Será que é razoável que um juiz tenha tanto poder? Não é? E um filósofo já disse, não é? Quanto mais poder alguém tem, mais será a sua tendência a abusar do poder. Não é? E veja, eu não estou aqui, não quero... Por isso que o problema do Supremo Tribunal Federal não é a fulanização. É o ministro fulano, é o ministro cicrano, é o ministro beltrano. O problema não são os ministros que estão lá. Qualquer um que... Eu mesmo, se eu tiver esse poder, eu vou ficar muito feliz, não é? De poder... decidir o destino de setores econômicos inteiros, não é? É um poder muito grande que precisa ser reduzido, no mínimo. E lembro, nos Estados Unidos, na Suprema Corte, não há praticamente decisões monocráticas. Rarissimamente. Talvez já tenham visto em filme aquele caso de pena de morte, né? Que o sujeito está ali prestes a ir para cadeira elétrica nem existe mais, mas prestes lá para receber uma injeção letal, e o advogado heroicamente entra com a medida, e o ministro, eventualmente, numa dúvida, ele pode, né, dar o que eles chamam de stay, né, que era uma liminar, uma suspensão. Mas são hipóteses raríssimas, né? Passam-se anos e anos sem que a Suprema Corte conceda uma liminar. Né? E eu pergunto, será que nós precisamos... A própria existência das ações diretas, eu tenho muitas dúvidas. Não é? Pensando na história, nós convivemos na nossa história com décadas e décadas sem ações diretas. Isso inviabilizou o controle de constitucionalidade?
Não é? Na verdade, o controle direto começa em 69, ainda de uma forma bastante deturpada pelo regime militar, que era uma forma de controlar o parlamento, né, via Procurador-Geral da República, que então fazia as vezes de advogado do governo. Será que as ações diretas são realmente eficazes? Não é? Eu tenho minhas dúvidas, E mais, não é? Decidir liminarmente em ações diretas, leis democraticamente votadas, é um risco muito grande. Outros aspectos, não é, que eu questiono primeiro, o nosso próprio processo de sabatina, não é, que não tem sido transparente. Nós precisávamos ter uma maior transparência. Vejam, quando eu falo sabatina, não estou me referindo apenas ao momento em que o ministro é questionado no Senado, mas desde o início, como é que a indicação chega ao Palácio do Planalto? Não é? Esse processo ele é aberto? Não é? Como é que o chefe do Executivo sabe do passado de um eventual candidato ao Supremo Tribunal Federal? Isso é escrutinado? Né? Nos Estados Unidos, todos aqueles que são indicados politicamente, é claro, para a Suprema Corte, eles passam por uma investigação do FBI. Uma investigação do FBI para ver se não há lá, né, uma página pouco bonificadora na sua história, porque depois que o sujeito é vitalício, é muito difícil tirar ele lá. Né? Vejam que o último indicado pelo Donald Trump, o juiz Kavanaugh, está tendo problemas seríssimos lá, justamente porque se diz que o FBI não investigou como deveria, estão surgindo casos de assédio sexual na sua história, e está numa situação extremamente constrangedora. Tá? Então, eu acredito que esse processo aqui no Brasil ele precisa de mais transparência, ele precisa também que os senadores sejam mais eficazes, não é, no trabalho de sabatina, que não é apenas ali na sessão, mas ler os votos, os pareceres, o trabalho como advogado desse eventual indicado, não é? Porque nós temos uma impressão aqui, eu tenho essa impressão, que no Supremo todos os gatos são pardos. Aqui, usando uma expressão popular, mas para dizer que eu não sei qual é a ideologia, não consigo captar muitas vezes qual é o pensamento político do magistrado. E alguém pode dizer, mas se importa isso, o pensamento político de um juiz constitucional? Importa. No juiz aqui da primeira instância não importa, o do tribunal, mas o juiz constitucional ele exerce um poder político, é preciso saber conhecer o seu pensamento político. Político aqui não se ele votou no candidato A, B ou C, mas o que ele pensa sobre, vamos dizer, o papel do Estado na economia, não é? O que ele pensa sobre a separação entre Estado e Igreja, questões que são importantes conhecer. Outro é o próprio comportamento dos ministros enquanto ministros, não é? Nós não vemos nos Estados Unidos ministros dando entrevista na TV e comentando o cenário político nacional. Não é? Isso é impensável nos Estados Unidos. E aqui virou quase que um programa diário. Você liga a TV para ver o que o juiz falou sobre a reforma da Previdência. E, aliás, algumas movimentações que acontecem, não é? Como o Data Vênia, presidente Toffoli, propondo um pacto nacional com o Executivo, que, repito, também seria impensável nos Estados Unidos, não é? O presidente da Suprema Corte se reunir com o presidente, vejam que absurdo, com o presidente da República para dizer, não, vamos fazer um pacto para aprovar a reforma da Previdência. Seja contra ou a favor a reforma da Previdência, a questão é que ela vai parar no Supremo Tribunal Federal, não é? Possivelmente. Imagine que escândalo seria nos Estados Unidos se o presidente da Suprema Corte se reúne com o Trump para discutir a política de imigração do Trump. Não é? Ele sofreria processo de impeachment no dia seguinte, o presidente da Suprema Corte. E aqui isso passa por normalidade, porque não é essa ideia aqui do nosso constitucionalismo lá que vem da França, que os poderes eles precisam conversar, enfim. E eu acho que não é bem assim, já que nós adotamos uma jurisdição constitucional. E o outro aspecto também diz respeito às atividades dos ministros, já estou terminando, desembargadora, já estou concluindo, as atividades do ministro fora da corte, não é? Também aqui na Civil Law é comum que os operadores do direito, e eu sou um deles, né, nós sejamos membros do Ministério Público, da Procuradoria do Estado, da Advocacia Privada, da Magistratura, e tenhamos uma atividade acadêmica. Damos aula, isso inclusive está na Constituição. Mas, repito, ministro do Supremo exerce poder político. Nós precisamos saber, não é, se o ministro do Supremo Tribunal Federal recebe quanto por palestras, por aulas, ele é sócio de empresas de educação ou não, como isso interfere na sua atividade,
Não é porque ele pode convidar advogados, pode convidar autoridades para falar. Quer dizer, um poder paralelo que está sem controle no Brasil. E nos Estados Unidos, vejam, se admite que os ministros da Suprema Corte, os justices da Suprema Corte, deem aulas, inclusive atualmente a Helena Kagan, professora em Harvard, né, dá palestras, outras, a juíza Sônia Sotomayor, a juíza Ruth Ginsburg, mas elas têm que informar. Elas têm que informar e a informação é aberta ao público. Olha, dei tantas palestras, fui convidado pela entidade A, B ou C e recebi tanto. Né? Os juízes na Suprema Corte nos Estados Unidos, eles precisam informar, e a informação aberta ao público, quanto eles recebem de aulas e palestras por ano, e há um teto, se eu não me engano, 30, 40 mil dólares, e eles não podem receber mais do que isso. Não é? Bom, acho que isso também é necessário. Né? Nós precisamos estabelecer esses controles institucionais. Repito, o problema não é a fulanização de quem está lá, o problema é institucional. E, aliás, nós temos que estudar o direito constitucional também do ponto de vista do institucionalismo, né? Dos poderes constituídos. A Constituição não é apenas o seu aspecto normativo, dogmático, que é muito enfatizado aqui no nosso direito também por conta da tradição da civil law. Né? Como é que se interpreta a Constituição, quais são as teorias, mas a Constituição também são as instituições, os poderes, como os poderes constituídos agem. E nós precisamos estudar, isso também é direito constitucional. Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui, fiquei muito feliz em contar com essa plateia e me perdoe se ultrapassei um pouco o tempo, doutora Tereza. Obrigado, professor.